O cérebro emocional, de Joseph Ledoux. Os misteriosos alicerces da vida emocional. Vou fazer aqui uma pequena introdução do prefácio, não vou ler na totalidade porque ele agradece a imensas pessoas. Então vou ler só a parte que eu acho mais importante. Comecei a explorar os mecanismos cerebrais da emoção em fins da década de 70. Naquela época, raros eram os cientistas que demonstravam interesse pelas emoções. Desde então, sobretudo nos últimos anos, multiplicaram-se as pesquisas sobre o assunto com grandes progressos. Concluí que havia chegado o momento de compartilhar algumas dessas informações com o público leigo. O cérebro emocional apresenta, em linhas gerais, minhas concepções com relação à origem cerebral das emoções, sem pretender juntar a análise de todas as fases da produção de emoções pelo cérebro. Procurei aprofundar os tópicos do meu maior interesse, de que maneira o cérebro detecta e reage a estímulos que despertam as emoções, como se dá o aprendizado emocional e como se formam as lembranças emocionais e de que maneira processos inconscientes dão origem a nossas emoções conscientes. Procurei tornar o cérebro emocional acessível aos leitores não familiarizados com o jargão científico, cuidando ao mesmo tempo para não diluir os conceitos científicos. Espero ter conseguido tornar a leitura do livro agradável para leigos e cientistas. O que o amor tem a ver com isso? Nossa civilização encontra-se numa etapa intermediária, muito pouco bestial, pois não se deixa conduzir pelo instinto, muito pouco humana, pois ainda não se deixa conduzir inteiramente pela razão. Theodor Dreiser. Meu pai era açougueiro. Passei grande parte da minha infância cercado de carnes. Bem cedo conheci as entranhas de uma vaca, e a parte que mais me interessou foi o cérebro, enrugado, preguiado, viscoso. Hoje, tantos anos depois, dedico meus dias e algumas noites à tentativa de entender o funcionamento do cérebro. E o que eu sempre quis saber é como o cérebro produz as emoções. Talvez você pense que o campo para esse tipo de pesquisa está saturado. Afinal de contas, as emoções são os fios que interligam a vida mental. São elas que definem quem somos nós, para nós mesmos e para outras pessoas. O que poderia ser mais importante do que entender como o cérebro nos torna felizes, tristes, assustados, desgostosos ou satisfeitos. Entretanto, já faz um bom tempo que a emoção deixou de ser um tópico dos mais populares para a ciência do cérebro. As emoções, dizem os céticos, são complexas demais para serem localizadas no cérebro. Mas um certo número de cientistas do cérebro, dentro dos quais eu me incluo, prefere conhecer pouco as emoções a conhecer muitas coisas menos interessantes. Neste livro, irei mostrar até onde já chegamos. E é bom que os céticos saibam que já avançamos bastante. Naturalmente, em algum nível sabemos o que são as emoções e não precisamos de cientistas para nos falarem a respeito delas. Todos já amamos, odiamos e sentimos medo, raiva e alegria. Mas o que é que reúne estados mentais como esses no pacote que costumamos chamar de emoções? O que torna esse pacote tão diferente dos outros pacotes mentais para os quais não costumamos fazer uso da palavra emoção? De que maneira as emoções influenciam todos os outros aspectos da nossa vida mental, moldando nossas percepções, lembranças, pensamentos e sonhos? Porque tantas vezes parece-nos impossível entender nossas emoções. Nós controlamos nossas emoções ou são elas que nos controlam? As emoções são definidas geneticamente ou são transmitidas ao cérebro pelo meio ambiente? Animais, que não os seres humanos, têm emoções e, neste caso, todas as espécies de animais as possuem? Podemos ter reações e lembranças emocionais inconscientes? É possível apagar o quadro negro emocional ou as memórias emocionais são permanentes? Talvez você tenha as suas próprias opiniões
algumas delas definitivas, respostas para um certo número de questões como essas. Mas ainda que suas opiniões constituam soluções cientificamente corretas, elas não podem ser determinadas unicamente pela intuição. Vez por outra, os cientistas transformam convicções ordinárias em fatos, ou explicam o funcionamento de coisas que são intuitivamente óbvias através de seus experimentos. Porém, as questões relativas ao funcionamento do universo, inclusive aquela que está na sua cabeça, não são necessariamente evidentes do ponto de vista da intuição. Às vezes, as intuições, na verdade, estão equivocadas. O mundo parece ser plano, mas não é, e o papel da ciência é converter esses conceitos do senso comum em mitos, transformando truísmos em histórias da vovozinha. Entretanto, via de regra, simplesmente não dispomos de intuições prévias para alguma descoberta dos cientistas. Não haveria nenhuma razão para termos opiniões definidas sobre a existência de buracos negros no espaço ou sobre a importância do sódio, do potássio e do cálcio para o funcionamento interno de um neurónio. Aquilo que é óbvio nem sempre é verdadeiro e muitas coisas verdadeiras nem sempre são óbvias. Considero as emoções funções biológicas do sistema nervoso. Creio que saber como as emoções são representadas no cérebro pode ajudar-nos a entendê-las. Essa abordagem é inteiramente diferente de outra mais conhecida, segundo a qual as emoções são estudadas como estados psicológicos, independentemente dos mecanismos cerebrais subjacentes. A investigação psicológica tem sido extremamente valiosa, mas o enfoque que considera as emoções uma função do cérebro é bem mais eficaz. A ciência faz uso da experimentação que, por definição, envolve a manipulação de algumas variáveis e o controle de outras. O cérebro constitui uma fonte inestimável de variáveis passíveis de manipulação. Estudando a emoção através do cérebro, ampliamos enormemente as oportunidades de novas descobertas, muito superiores àquelas que podem ser realizadas pela experiência psicológica apenas. Ademais, pesquisando o mecanismo das emoções no cérebro, temos à nossa disposição hipóteses psicológicas alternativas. Há um grande número de soluções possíveis para o quebra-cabeça, que é o funcionamento das emoções, mas a única que nos interessa é aquela alcançada pela evolução e registrada pelo cérebro. Certo dia, a forma como as emoções são produzidas pelo cérebro começou-me a interessar. Estávamos em meados da década de 70 e eu estava formado e fazendo a minha pesquisa de PhD na State University de Nova York, em Stony Brook, Nova Inglaterra. Uma década antes, meu orientador, Mike Gazzaniga, causara sensação com a sua pesquisa de tese, que abordava as consequências psicológicas da cirurgia de cisão do cérebro em seres humanos. Trabalho realizado por ele em Caltech, juntamente com o já falecido Prémio Nobel Roger Sperry. Na cirurgia de cisão do cérebro, as conexões nervosas entre os dois lados ou hemisférios do cérebro são rompidas na tentativa de controlar a epilepsia grave. Um novo grupo de pacientes estava sendo submetido a cirurgias em Dartmouth e o cirurgião pedira a Gazzaniga para estudá-los. Construímos um laboratório dentro de um trailer de acampamento acoplado a uma caminhonete Ford cor de abóbora e frequentemente viajávamos de Long Island para Vermont e New Hampshire para visitar os pacientes em casa. As primeiras pesquisas realizadas por Gazzaniga mostraram que, realizada a cisão do cérebro, os dois lados não podem mais se comunicar e como as funções da linguagem no cérebro em geral situam-se no hemisfério esquerdo, o indivíduo é capaz de falar unicamente daquilo que o hemisfério esquerdo conhece. Se forem apresentados estímulos que são registrados apenas pelo hemisfério direito, a pessoa submetida a esse tipo de cirurgia não consegue descrever verbalmente de que estímulo se trata. Contudo, se o hemisfério direito tiver a oportunidade de reagir sem ter de falar, fica claro que o estímulo foi registrado. Por exemplo, se a mão esquerda que envia informações táteis ao hemisfério direito
for inserida num saco cheio de objetos, ela será capaz de buscar entre eles aquele que corresponder à imagem vista pelo hemisfério direito. Assim, o hemisfério direito complementa a sensação tátil do objeto com a lembrança de sua aparência alguns momentos antes, e a mão esquerda pega o objeto certo. A mão direita não consegue fazer isso porque suas informações táteis vão para o hemisfério esquerdo, que não viu o objeto. No paciente com cisão do cérebro, a informação levada até um dos hemisférios permanece aprisionada nesse lado do cérebro e não está ao alcance do outro lado. Gazzaniga sintetizou essa situação extraordinária num artigo anterior sobre o tema intitulado Um cérebro, duas mentes. A experiência de cisão do cérebro, que direcionou a minha bússola científica para as emoções, incluiu a apresentação de estímulos com conotações emocionais às duas metades cerebrais de um paciente especial conhecido como PS. Ele foi considerado especial porque, ao contrário da maioria dos pacientes anteriores desse tipo, era capaz de ler palavras em ambos os hemisférios, embora, da mesma forma que os demais, só pudesse falar através do hemisfério esquerdo. Então, quando o hemisfério esquerdo era submetido a estímulos emocionais, PS conseguia dizer-nos qual era o estímulo e como ele o sentia, se significava alguma coisa boa ou má. Quando os mesmos estímulos eram apresentados ao hemisfério direito, o hemisfério esquerdo falante era capaz de dizer-nos de que estímulo se tratava. Todavia, o hemisfério esquerdo conseguia avaliar corretamente se o estímulo captado pelo direito era bom ou ruim. Por exemplo, quando o hemisfério direito viu a palavra mamãe, o hemisfério esquerdo avaliou-a como boa. E quando o lado direito identificou a palavra diabo, o esquerdo classificou-a como má. O hemisfério esquerdo não tinha a menor ideia de quais estímulos estavam em jogo. Por mais que insistíssemos, o paciente não foi capaz de dar nome ao estímulo que havia sido apresentado ao hemisfério direito. No entanto, o hemisfério esquerdo manteve-se firmemente atualizado com a avaliação emocional. De alguma maneira, o significado emocional do estímulo vazou para o outro lado do cérebro, mas a identidade do estímulo não. De fato, as emoções conscientes do paciente vivenciadas pelo hemisfério esquerdo eram produzidas por estímulos que ele afirmava jamais ter visto. Como isso acontecia? Provavelmente a trajetória do estímulo ao longo do hemisfério direito bifurcava-se. Uma das ramificações conduzia o estímulo até partes do hemisfério direito que identificavam um estímulo. A cirurgia de cisão do cérebro impedia que a identificação realizada pelo hemisfério direito chegasse ao esquerdo. A outra ramificação levava o estímulo até áreas do hemisfério direito que determinavam as implicações emocionais do estímulo. A cirurgia não impedia a transferência dessas informações para o lado esquerdo. Em outras palavras, o hemisfério esquerdo estava realizando avaliações emocionais sem saber qual era o objeto da avaliação. O hemisfério esquerdo conhecia as consequências emocionais, mas não tinha acesso aos processos que produziam aquele resultado. Do ponto de vista do hemisfério esquerdo, a produção emocional acontecera fora de sua esfera de consciência, isto é, inconscientemente. A cirurgia de cisão do cérebro parece ter revelado uma dicotomia psicológica fundamental entre pensamento e sentimento, entre cognição e emoção. O hemisfério direito mostrou-se incapaz de transmitir suas ideias sobre a natureza do estímulo ao hemisfério esquerdo, mas conseguiu transferir o significado emocional do estímulo. A propósito, esse trabalho não objetivava o estudo de possíveis diferenças na emoção entre os hemisférios. Estávamos simplesmente analisando os tipos de informação que poderiam ser transmitidas ou não de um hemisfério para o outro em casos de cisão do cérebro. Naturalmente, Freud revelou-nos há muito tempo que o inconsciente é a sede de nossas emoções, as quais, segundo ele, com frequência eram dissociadas dos processos de reflexão normais. Contudo, décadas mais tarde, ainda não compreendíamos bem de que maneira isso poderia ocorrer e ainda nos perguntávamos se isso seria realmente verdade. Estabeleci
como meta descobrir como o cérebro processa o significado emocional dos estímulos e desde então persigo este objetivo. Concluído o meu trabalho de graduação, percebi que as técnicas disponíveis para o estudo do cérebro humano eram muito limitadas e que eu jamais iria conseguir entender o fundamento neurológico da emoção com a análise de seres humanos. Decidi, portanto, dedicar-me ao estudo de cobaias de laboratório, ratos, com o objetivo de tentar descobrir os segredos do cérebro emocional. Sem desmerecer a importância das observações de cérebros humanos seccionados, foi o estudo de animais que realmente ampliou o meu conhecimento do cérebro emocional. Este livro apresenta os resultados de minhas pesquisas e reflexões acerca dos mecanismos cerebrais das emoções, explicando cientificamente o que são as emoções, como atuam no cérebro e por que influenciam nossas vidas tão visivelmente. Diversos tópicos relativos à natureza das emoções serão abordados em diferentes momentos. Alguns deles coincidirão com as intuições do senso comum sobre a emoção, enquanto outros parecerão improváveis ou até mesmo inusitados, mas creio que todos eles estão bem fundamentados pelos fatos sobre o cérebro ou pelo menos por hipóteses inspiradas por tais fatos, e espero que vocês possam lê-los até ao fim. O primeiro tópico sustenta que o nível de análise adequado de uma função psicológica é aquele através do qual essa função é representada no cérebro, cujo corolário, à primeira vista, recai na esfera do bizarro. A palavra emoção não se refere a algo que a mente ou o cérebro realmente possua ou faça. Emoção é tão somente um rótulo, uma maneira conveniente de falar sobre aspectos do cérebro e sua mente. Os livros de psicologia costumam dividir a mente em segmentos funcionais, tais como percepção, memória e emoção. Essa divisão é útil para a organização de informações em campos de pesquisa gerais, mas não se refere às verdadeiras funções. Por exemplo, o cérebro não possui um sistema dedicado à percepção. A palavra percepção descreve, de maneira geral, aquilo que acontece numa série de sistemas neurais específicos. Nós enxergamos, ouvimos e cheiramos o mundo com os nossos sistemas visuais, auditivos e olfativos. Cada sistema desenvolveu-se para solucionar os diferentes problemas com que os animais defrontam-se. Da mesma maneira, as diversas formas de emoção são mediadas por sistemas neurais distintos, cuja evolução obedeceu a diferentes razões. O sistema de que fazemos uso para nos defendermos do perigo é diferente daquele que está em jogo na procriação e os sentimentos resultantes da ativação desses sistemas. O medo e o prazer sexual não têm uma origem comum. Não existe a faculdade da emoção e tampouco existe um único sistema cerebral encarregado dessa função fantasma. Se quisermos entender os vários fenómenos aos quais atribuímos a palavra emoção, teremos de aprofundar as classes específicas de emoção. Não devemos misturar descobertas referentes a emoções distintas sem tomarmos em conta a emoção que produziu tais descobertas. Infelizmente, é exatamente isso que a grande maioria dos estudos em psicologia e ciência do cérebro tem feito. Um segundo tópico indica que os sistemas cerebrais geradores de atitudes emocionais mantêm-se fundamentalmente preservados ao longo dos vários níveis de história evolutiva. Todos os animais, inclusive seres humanos, precisam satisfazer certas condições para sobreviver no mundo e cumprir seus imperativos biológicos, de modo a transmitirem seus genes à prole. Devem, no mínimo, obter alimento e abrigo, proteger-se das agressões físicas e procriar. Isto é verdadeiro tanto para insetos e minhocas quanto para peixes, rãs, ratos e pessoas. Cada um desses diferentes grupos de animais possui sistemas neurais para o cumprimento dessas metas comportamentais. E nos grupos que apresentam espinha dorsal e cérebro, peixes, anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos, inclusive seres humanos, a organização neural de determinados sistemas comportamentais e emocionais, como os sistemas subjacentes a reações de medo, sexo ou fome, parece ser bastante semelhante nas diferentes espécies.
Isso não significa que todos os cérebros são iguais, mas sim que, para entendermos o que é ser humano, precisamos perceber em que somos semelhantes aos outros animais e em que somos diferentes. Um terceiro tópico sustenta que, quando esses sistemas estão em funcionamento num animal que também tem a capacidade de percepção consciente, manifestam-se reações emocionais conscientes. Isto fica bastante claro nos seres humanos, mas não temos certeza se outros animais têm a mesma aptidão. Não pretendo afirmar quais são os animais conscientes e quais não são, mas mostro simplesmente que, uma vez que algum desses sistemas antigos do ponto de vista evolutivo, como por exemplo o sistema que produz reações de defesa diante do perigo, realiza a sua tarefa no cérebro consciente, o resultado são as reações emocionais como o medo. De outro modo, o cérebro cumpre suas metas comportamentais na ausência de uma consciência robusta. E a ausência de consciência é regra e não exceção na vida mental de todo o reino animal. Se não precisamos de sentimentos conscientes para aplicarmos aquilo que chamaríamos de comportamento emocional em certos animais, então tampouco temos necessidade deles para justificarmos a mesma atitude nos seres humanos. Via de regra, as reações emocionais são produzidas de maneira inconsciente. Freud acertou em cheio ao descrever a consciência como a ponta do iceberg mental. O quarto tópico decorre do terceiro. Os sentimentos conscientes, através dos quais conhecemos e apreciamos ou abominamos nossas emoções, são pistas e desvios no estudo científico das emoções. Sem dúvida, de início vai ser difícil aceitar isso. Afinal de contas, o que é uma emoção? Senão um sentimento consciente? Elimine o registro subjetivo do medo e não sobrará muita coisa de uma experiência perigosa. Porém, vou tentar convencê-los de que essa ideia é equivocada, de que há muito mais do que imaginamos numa experiência emocional. A sensação de medo, por exemplo, ocorre como parte de uma reação geral ao perigo e não é nem mais nem menos importante para a reação do que as respostas fisiológicas e comportamentais que também se fazem presentes, tais como tremedeira, fuga, suor e palpitações cardíacas. Precisamos conhecer não tanto o estado consciente de medo ou as reações decorrentes, mas sim o sistema que detecta o perigo em primeiro lugar. Sensação de medo e corações descompassados são uma consequência da atividade desse sistema, cuja atuação é inconsciente, literalmente, antes mesmo de sabermos que de fato corremos perigo. O sistema que detecta o perigo é o mecanismo fundamental do medo e as manifestações conscientes, fisiológicas e comportamentais constituem as reações superficiais orquestradas por esse sistema. Isto não significa que os sentimentos não tenham importância, mas sim que, se quisermos entendê-los, teremos de ir um pouco mais fundo. O quinto tópico levanta a seguinte questão: se realmente os sentimentos e reações emocionais são efeitos produzidos pela atividade de um sistema comum subjacente, podemos então fazer uso das reações emocionais passíveis de mensuração objetiva para investigarmos o mecanismo subjacente e, ao mesmo tempo, conhecer o sistema originalmente responsável pela produção de sentimentos conscientes, visto que o sistema mental gerador de reações emocionais em pessoas assemelha-se ao dos animais. A investigação de como o cérebro controla essas reações nos animais é fundamental para entender os mecanismos que deflagram reações emocionais nos seres humanos. Portanto, o estudo de animais de laboratório é ao mesmo tempo útil e necessário se quisermos entender as emoções no cérebro do homem. Sem dúvida, esse entendimento constitui tarefa das mais importantes, pois a maioria das doenças mentais são doenças emocionais. Sexto, os sentimentos conscientes, tais como medo, raiva, felicidade, amor ou aversão, de certa forma não são diferentes de outros estados de consciência, como por exemplo
a percepção de que o objeto arredondado e avermelhado à sua frente é uma maçã, de que uma frase recém-ouvida foi dita num certo idioma estrangeiro ou de que você acabou de resolver um problema de matemática antes insolúvel. Estados de consciência instalam-se quando o sistema responsável pela percepção é informado da atividade que está ocorrendo em sistemas de processamento inconscientes. A diferença entre o estado do medo e a percepção do vermelho não está no sistema que representa o conteúdo consciente, medo ou cor vermelha, mas nos sistemas que fornecem dados ao sistema de percepção. Existe um único mecanismo da consciência, o qual pode ser preenchido por situações cotidianas ou emoções intensas. Estas iluminam facilmente as situações cotidianas da percepção, mas as atividades não emocionais, como os pensamentos, não deslocam as emoções da tela mental com tanta facilidade. Em geral, não basta desejar que a ansiedade ou a depressão desapareçam. Sétimo, as emoções nos acometem. Não adianta querer que elas aconteçam. Embora as pessoas estejam sempre criando situações para regular suas emoções, ir ao cinema e a parques de diversão, desfrutar de uma refeição apetitosa, ingerir bebidas alcoólicas e outras drogas estimulantes, nestes exemplos, os acontecimentos externos simplesmente são organizados de modo que os estímulos que automaticamente produzem emoções estejam presentes. O controle direito sobre as nossas reações emocionais é muito pequeno. Aquele que já tentou forjar uma emoção ou que foi alvo de uma emoção falsa sabe muito bem como essa tentativa é inútil. Em vista do controle limitado que exercemos sobre as emoções, elas podem invadir a consciência porquanto a rede de circuitos do cérebro no presente estágio da nossa história evolutiva é tão abrangente que as conexões dos sistemas emocionais para os cognitivos são mais intensas do que as conexões dos sistemas cognitivos para os emocionais. Finalmente, as emoções em ação tornam-se poderosos fatores de motivação para futuras atitudes. São elas que definem o rumo de cada ação e dão a partida nas realizações de longo prazo. Mas nossas emoções também podem nos trazer problemas. Quando o medo se transforma em ansiedade, o desejo dá lugar à ganância, uma contrariedade converte-se em raiva e a raiva em ira, a amizade dá lugar à inveja e o amor à obsessão, ou o prazer se torna um vício, as emoções começam a voltar-se contra nós. A saúde mental depende da higiene emocional e, na grande maioria, os problemas mentais refletem o colapso da organização emocional. As emoções podem ter consequências tanto úteis quanto patológicas. Na qualidade de seres emocionais, nós consideramos as emoções experiências conscientes, mas quando nos dedicamos a analisar as emoções no cérebro, verificamos que as experiências emocionais conscientes constituem apenas um dos aspectos e não necessariamente a função principal dos sistemas que as produzem. Isto não torna nossas experiências conscientes de amor ou medo menos reais ou importantes, mas significa tão somente que, se quisermos entender de onde vêm as vivências emocionais, teremos de reorientar nossa busca. Do ponto de vista do amante, a única coisa que importa no amor é o sentimento, mas do ponto de vista daquele que procura compreender o que é um sentimento, por que ele ocorre, de onde provém e porque certas pessoas dão ou recebem com mais facilidade do que outras, talvez o amor, o sentimento, não tenha nada a ver com isso realmente. Nossa jornada rumo ao cérebro emocional irá conduzir-nos por muitos caminhos diferentes. Começamos com o fato singular de que o estudo das emoções há muito vem sendo ignorado pela ciência cognitiva, que atualmente representa a principal iniciativa científica na investigação da natureza da mente. A ciência cognitiva vê a mente como um computador e, tradicionalmente, tem-se mostrado mais interessada em como as pessoas e as máquinas solucionam problemas lógicos ou jogam xadrez do que nas razões que nos fazem às vezes felizes, outras vezes tristes.
Em seguida, verificaremos como essa deficiência vem sendo corrigida de maneira equivocada, redefinindo as emoções como frios processos cognitivos, despindo-as de suas qualidades arrebatadas. Por outro lado, a ciência cognitiva foi bastante feliz ao oferecer uma estrutura que, se utilizada adequadamente, constitui um enfoque precioso para a investigação da mente emocional e cognitiva. E uma das principais conclusões sobre a cognição e a emoção que esse enfoque vem proporcionar é que ambas parecem atuar inconscientemente e apenas o resultado da atividade cognitiva ou emocional é percebido e adentra a nossa mente consciente, mesmo assim, apenas em alguns casos. A próxima parada ao longo dessa trajetória irá levar-nos ao cérebro em busca do sistema que dá origem às nossas emoções. Veremos que não há um único sistema emocional, mas sim diversos sistemas e que cada um deles desenvolveu-se com uma finalidade funcional diferente e produz diferentes espécies de emoção. E esses sistemas operam fora da esfera da consciência e constituem um inconsciente emocional. Por fim, convergiremos nossa atenção para um sistema emocional que vem sendo amplamente estudado, o sistema cerebral do medo, e veremos de que maneira ele se organiza. A relação entre memória emocional inconsciente e memórias conscientes de experiências emocionais será discutida em seguida no capítulo 7. O colapso de sistemas emocionais, especialmente do sistema do medo, será analisado no capítulo 8. Verificaremos como a ansiedade, as fobias, os surtos de pânico e os problemas de stress pós-traumático provém da mais profunda atividade inconsciente do sistema do medo. A psicoterapia é interpretada como um processo por meio do qual nosso neocórtex aprende a exercer o controle sobre sistemas emocionais ancestrais do ponto de vista evolutivo. Finalmente, exploraremos a questão da consciência emocional e a relação entre a emoção e o restante da mente. Concluo com a hipótese fundamentada em certas correntes da evolução do cérebro de que, em última análise, o confronto entre pensamento e emoção pode ser solucionado não apenas pela predominância das cognições neocorticais sobre os sistemas emocionais, mas pela integração mais harmoniosa entre razão e paixão no cérebro. Evolução é esta que permitirá aos seres humanos do futuro conhecerem melhor seus verdadeiros sentimentos e utilizá-los de maneira mais eficaz no dia a dia.